Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é o nosso encontro de número 32 e nós vamos ver o capítulo 20, gente. O capítulo 20 é um capítulo um pouquinho longo e nós vamos dividir em duas partes, certo? Hoje nós vamos ver a primeira parte e já antecipo que ela traz nessa primeira parte muitas coisas que já foram vistas antes. Vocês vão ter aqui uma oportunidade a partir desse vídeo de ter uma mini revisão de várias coisas que a gente viu ao longo desse livro. E qual é a temática do capítulo 20? É uma temática incrível que a gente vê aos montes aí no YouTube, um monte de gente falando sobre isso, mas sempre há algo mais a ser dito, a ser acrescentado. São as nossas zonas de conforto. Nós temos a coragem de nos expandir para além das nossas zonas de conforto. Esse é um tema muito amplo, sempre tem muita coisa que a gente pode abordar, e na visão do John Powell vocês vão ver como ele é um cara incrível, e coloca de forma muito simples, muito objetiva para nós formas, caminhos para que a gente saia, expanda as nossas zonas de conforto, tá ok? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esses estudos pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha, um like no vídeo. É super importante, gente, esse like no vídeo, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando esse estudo a crescer e a atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas os vídeos têm, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares, principalmente a comunicação interpessoal, que é o tema central dentro dessa obra. Então eu peço essa gentileza a vocês de darem um like, um joinha no vídeo, para que a gente expanda esse estudo para mais e mais pessoas, tá ok? O pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, eu sempre coloco esses vídeos lá no IGTV do Instagram. É uma forma de expandir, de chegar para mais e mais pessoas. Tem muita gente acompanhando pelo Instagram, então fiquem à vontade para seguir por lá também. E se quiserem acompanhar minhas postagens, é só me seguirem, Isaías Costa 14. Todos os dias eu coloco, além dos vídeos, eu coloco frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, filosofia, psicologia, temáticas muito bacanas para todos nós. Ou então pelo podcast Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Muita gente prefere só ouvir, e se você prefere só ouvir, você tem essa possibilidade também. E lá dá para você baixar todos os estudos, fazer o download de todos eles, para ouvir quando e onde quiser, mesmo quando não tiver acesso à internet. Essa é a maior vantagem do podcast, que você pode ouvir de bobeira, em algum lugar onde não tem internet. Tá ok, gente? Acompanhe onde vocês acharem melhor. E vamos lá hoje para a primeira parte do capítulo 20, sobre as zonas de conforto. Ok? Ele diz o seguinte: nesta regra, 2/3 apresentam um uso altamente pessoal e devem ser explicados. Os últimos serão os primeiros. Por isso vamos começar com as zonas de conforto. Já se disse que todos vivemos em uma zona de conforto. Tente imaginar um círculo, grande ou pequeno, que represente uma zona de conforto. Depois, coloque um ponto dentro desse círculo. O ponto é você, ou sou eu, e o círculo é a nossa zona de conforto. Podemos nos mover à vontade dentro do círculo e nos sentir confortáveis, mas, se sairmos do círculo, entraremos em pânico. Fora dessa área, somos inseguros e nos sentimos ameaçados. Ou seja, essa é uma ótima analogia. Na zona de conforto é como aquela velha expressão que certamente você já leu ou ouviu: cada um no seu quadrado, Você fica naquele quadradinho e não consegue enxergar além. Aí o grande exercício é a expansão dessa zona de conforto, a expansão desse círculo. As zonas de conforto abrangem a maneira como vestimos a nossa aparência pessoal em geral. Determinam o que podemos e o que não podemos fazer. Influenciam a maneira como lidamos com as pessoas, etc. Um nitnick, que gosta de tudo sempre limpo e arrumado, como Felix Enger, em Um Estranho Casal,
não se sentiria bem em uma roupa desleixada, mas os sapatos do companheiro Oscar Madison ficariam imediatamente desconfortáveis se ele os lustrasse. Ao descrever a circunferência das nossas zonas de conforto, dizemos, por exemplo, não consigo falar em público de jeito nenhum, ou a ideia de entrar em uma sala cheia de estranhos me apavora, ou talvez outra pessoa possa fazer isso, mas eu não consigo. Ou seja, quando a pessoa ela foca no problema, ela foca na dificuldade, ela realmente não consegue. Ela fica achando que é impossível, né? Inclusive, o pessoal da motivacional, dessa área motivacional, eles sempre falam para você trocar a palavra dificuldade pela palavra desafio. Ela soa muito diferente, inclusive internamente. A nossa mente processa diferente essas palavras. Desafio é algo que lhe move. É como um desafio para você ganhar uma prova e você ser o primeiro lugar, né, e ganhar um troféu, uma medalha. Um desafio você vê dessa maneira, como algo que você, pelo esforço, você pode conseguir. Mas quando você fala é difícil, é dificuldade, isso é muito sofrido, você fica na negatividade e isso lhe empurra para trás, lhe puxa para trás. Você não consegue forças para você fazer diferente, né? Para você realmente conseguir o que esteja querendo, né? Ele dá esse exemplo, né? De eu não consigo falar em público de jeito nenhum. Se você não tentar, você não vai conseguir mesmo. Tudo é na base do você enfrentar e ir à luta, né? Você fazer alguma coisa, né? Como eu já comentei aqui algumas vezes nesses vídeos, lá para trás eu não fazia a menor ideia, né, de que um dia eu estaria fazendo vídeos para o YouTube, né? Eu que vim das exatas, né? Eu que vim, né, que era um cara super nerd, só ficava o tempo todo trancafiado estudando. Eu nunca imaginei, tempos atrás, que eu estaria fazendo vídeos para o YouTube. Mas eu fui além. Eu quis sair daquela zona de conforto, me expandir, né? Peguei como um desafio a ser vencido e cá estou eu, né? Nesse momento, já são mais de 100 vídeos publicados no YouTube. Isso tudo no ano de 2020. Né? Ou seja, eu vejo isso como uma baita superação. Né? Se eu consigo, cada um de vocês que estejam acompanhando esse estudo também podem conseguir. Basta que queiram de verdade. Né? Quando a gente tem vontade, é como diz aquele velho ditado, onde há uma vontade, há um caminho, tá ok? Faça algum dia uma lista de coisas que simplesmente não consegue fazer. Isso lhe dará uma ideia do tamanho da sua zona de conforto. Fiquei surpreso com a minha lista. Ou seja, aqui ele coloca de forma muito transparente que ele também tem as suas zonas de conforto, como todo mundo. E a gente sempre tem coisas que são desafiantes para nós. Eu tenho meus desafios, você tem os seus. E a gente tem que ter nessa consciência de que nós estamos aqui para se movimentar no sentido de vencer nesses desafios e a gente expandir as nossas zonas de conforto. Eu sempre falo para mim, todos os dias, o Isaías daqui a 5 anos, eu espero que ele seja bem melhor do que o de hoje. O daqui a 20 anos, que ele seja bem melhor do que o daqui a 10 anos. Eu esteja sempre num processo constante, né, e ininterrupto de evolução. Quando a gente pensa dessa forma e age dessa forma, a evolução, gente, ela acontece. Ela acontece com certeza por conta dessa vontade. Essa vontade que nos move, beleza? O problema é que nos aconchegamos completamente dentro dessa zona de conforto. E se ela for pequena, ficaremos aprisionados em um mundo pequeno. Porém, a maioria de nós prefere permanecer em nossas prisões a pagar o preço do desconforto por se aventurar a sair, deixando-nos ficar em um pequeno canto da vida. Nunca descobrimos os limites das nossas habilidades, porque nunca os exploramos. Era aquilo que eu estava dizendo, você nunca vai saber se é bom ou não em algo enquanto não tentar. A gente precisa tentar. Não gozamos nossas plenas capacidades porque nunca as realmente pomos em prova. Já se disse que a pessoa normal usa apenas 10% das suas habilidades, os outros 90% ficam sepultados pelo medo. Tememos o fracasso, tememos fazer o papel de ridículo, tememos a zombaria dos outros, tememos as críticas,
Por isso, nos submetemos e nos acomodamos em nosso canto confortável e cada dia começa a ficar muito parecido com ontem e com amanhã. Usamos as mesmas roupas, dizemos as mesmas coisas, encontramos as mesmas pessoas, seguimos a mesma rotina, porque é assim que nos sentimos confortáveis. Ou seja, fazer tudo do mesmo jeito, uma rotina maçante, e assim vão passando os dias, e quando menos espera já vão ter passado anos e anos, décadas, uma vida inteira, e você vai ter feito o que na sua vida? Não vai ter evoluído como poderia. Quando eu estava lendo essa parte aqui, gente, eu me lembrei, né, de uma história super bacana, que eu já ouvi várias vezes, né, do querido Mário Sérgio Cortella, né, um grande professor, né, bastante conhecido, né, professor de filosofia. E aí uma das coisas que ele diz às vezes nos vídeos é sobre as pessoas olharem para ele e falarem uma coisa que o deixa super pé da vida, filho. O deixa bastante irritado. Ela diz: ô Cortella, você continua o mesmo? E aí ele diz: como assim eu continuo o mesmo? Né? Você está querendo me reduzir a mesma pessoa que eu era um ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás? Tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo aquilo que eu experienciei, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu viajei, tudo isso foi pro ralo? E aí ele diz: não, de forma alguma, eu não sou o mesmo. Eu sou aquela pessoa daquele tempo, mas que acrescentou tudo isso e muito mais nesse tempo de lá pra cá, sabe? Eu acho esse exemplo perfeito, porque quem continua o mesmo é aquilo que já nasceu morto, né? É o exemplo daquelas flores de plástico, né? Que tem até a música, né, dos Titãs que fala: as flores de plástico não morrem, elas são sempre daquele jeito, porque elas já estão prontas e mortas. Se você continua o mesmo, se você não muda de jeito nenhum, é como se simbolicamente, internamente você já tivesse morrido. Não, nós estamos vivos, estamos aqui para evoluir, para crescer o tempo todo. Então essa mensagem do Mário Sérgio Cortella, ela é muito contundente e ela nos motiva imensamente. Eu fico super motivado ao ouvir isso e, de certa forma, replicar, né? Se alguém chegar para mim dizendo: poxa, Isaías, você continua o mesmo? De forma alguma, eu não continuo o mesmo de jeito nenhum. Eu estou num processo constante e ininterrupto de evolução, certo? A princípio, parece um pouco chocante dizer: devemos tentar superar todas as inibições. Às vezes, as inibições são interpretadas como cercas auspiciosas que nos mantêm presos aos caminhos retos e estreitos da virtude. Mas não há virtude na inibição, simplesmente porque não há liberdade. Isso aqui é bem interessante, né? Não há virtude na inibição porque simplesmente não há liberdade. Ou seja, quando você se desinibe, você finalmente alcança essa liberdade, né? Se você está inibido, é como se você estivesse preso dentro de você. Então, por isso que o autoconhecimento, ele nos traz essa libertação e você se desinibe. Não é bacana isso aqui? Por exemplo, eu digo algo como: eu simplesmente nunca poderia dizer uma mentira. Estou certo que ficaria vermelho e que meu nariz cresceria. Eu sou inibido. Eu sou impedido de mentir pelo medo de não ser um mentiroso bem-sucedido. Se esse fosse o caso, não existe virtude no fato de dizer a verdade. Eu não poderia agir diferente. A virtude presume e requer liberdade. Poderia mentir, mas eu escolho não fazê-lo. Eu quero ser merecedor de confiança. Isso seria uma expressão da verdadeira virtude. Isso aqui é tão incrível, gente, porque tem pessoas às vezes que não fazem alguma coisa, né? Elas, no fundo, elas têm uma vontade, mas elas não fazem por conta, às vezes, da coerção, né? De certa forma, essa parte do texto fala sobre a coerção. Nós vivemos numa sociedade extremamente coercitiva. O que isso significa? Né? Que cada um de nós, temos, né, direitos, deveres, tem coisas que a gente não pode fazer de jeito nenhum, porque se fizer, nós teremos consequências muito negativas, muito graves. Um exemplo bem corriqueiro: eu não posso chegar no supermercado, pegar um produto e sair com ele. Eu tenho que antes passar pelo caixa, pagar por ele, né, passar pelo código de barras e só depois levar para casa.
Se dentro de mim eu tenho essa coisa, poxa, vou lá, vou roubar um item e levar para casa, eu estarei sendo um ladrão. Mas quando eu tenho isso, eu tenho consciência, não, esse produto eu preciso comprá-lo, ele está lá para ser vendido. Quando isso está internalizado, nem passa pela minha cabeça, eu vou dar um jeito de levar esse produto para casa. É disso que ele está falando. A gente tem virtudes que partem de dentro de nós, e que não do processo coercitivo, né, da sociedade, que tem os direitos e deveres, coisas que a gente pode e não pode, né, que a gente tenha essa transparência, essa verdade, essas virtudes que vêm de dentro de nós, tá ok? É claro que não queremos superar nossa inibição de mentir mentindo. Isso realmente seria não deixar a mão esquerda saber o que a mão direita está fazendo. Mas existem outras inibições que nos afastam da liberdade e da virtude, e essas devem ser atacadas diretamente pelo que chamamos expandir-se. Por exemplo, alguém pode lhe dizer, simplesmente, não consigo dizer às pessoas de quem gosto que eu gosto delas. Assim, tento fazer coisas por elas, dar-lhes presentes, mas as palavras gosto de você ficam presas na garganta. Esse aqui é um exemplo clássico, né, gente? Daquela pessoa que tem afeto, que ama, que gosta, que quer bem, mas não demonstra isso, né? Faz isso de outras formas, né? Tenta presentear, né? Como eu comentei no outro vídeo, né? Das linguagens do amor. Uma das linguagens do amor é você dar presentes. Tem muita gente que ama isso, né? Que se sente amado ao receber presentes. Só que isso é uma parte das pessoas. A outra parte, muito mais significativa, ela gosta de receber o amor na forma de palavras, né? De você falar, eu te amo, você é importante para mim. Essas pessoas não escutam isso, elas não sentem verdadeiramente esse amor. Elas se sentem como se a outra pessoa não amasse como ela gostaria, sabe? E a gente tem que ter essa consciência, né? De que as pessoas são diferentes umas das outras, e a gente precisa aprender a expressar na forma de palavras quanto a gente gosta de alguém. Isso foi uma das coisas que eu tive um pouco de dificuldade tempos atrás, mas eu superei, né? Mas um pouco mais para frente eu vou falar mais detidamente sobre isso, né? Porque, como eu comentei no começo, muitas das coisas que ele traz são meio que revisões, né, dos capítulos anteriores, e esse ponto em específico ele retoma um pouquinho depois, tá bom? O caminho e o desafio para se expandir estão claros. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? No último vídeo eu até comentei isso, né? Que cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. Uma frase incrível de uma das músicas do Raul Seixas, um cara que eu admiro imensamente, né? Que a gente expresse o nosso amor hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Com a prática constante desse ataque contra inibições indesejáveis, a pessoa acaba se tornando muito mais livre e logo estará fazendo as coisas porque deseja fazê-las e não porque não poderia deixar de fazê-las. Ou seja, aqui é a vontade, a pessoa faz porque ela tem vontade de fazer e não por coerção e não para ser bonitinha, para aparentar ser o que não é, sabe? Essa é uma pessoa plenamente humana e animada. Essa é uma pessoa verdadeiramente emancipada e virtuosa, que faz as coisas pela própria consciência, pela consciência interior. Expandir-se, como o termo é usado aqui, significa sair das nossas zonas de conforto. Tem outra palavra que eu acho muito incrível, gente, que ela expressa bem a ideia desse capítulo, que é o transbordamento, né? Nós devemos transbordar. Transbordar significa sair da borda. Se você tem um copo com água, você vai encher até que ele chegue na borda. Se você bota uma gotinha a mais, há um transbordamento. Ou seja, é a mesma ideia, né? Você tem o copo como sendo uma zona de conforto, e se você transborda, você vai para além dessa zona de conforto. Então, que a gente busque em nós transbordar, que a gente transborde de tudo aquilo que seja genuíno, que seja realmente verdadeiro, que parta de dentro de nós, tá certo? Significa sonhar o sonho impossível, tentar alcançar o que antes era inatingível, experimentar o que ainda não foi experimentado,
arriscar-se a falhar, ousar ir a lugares onde nunca estivemos antes. Obviamente, a pessoa tem de entender claramente o sentido e as vantagens de se expandir. Isso é verdade principalmente no começo, porque expandir-se exige um ato corajoso da mente e da vontade. Muitas vezes imagino que nossas emoções são crianças rodeando os pais, a mente e a vontade. Aqui ele vai dando exemplos, né, de coisas que nos ajudam a nos expandir, né? Ler livros diferentes, estudar línguas diferentes, conhecer outros povos, outras culturas, outros países, ir para naturezas diferentes, climas diferentes. Tudo isso nos ajuda a expandir, aumenta o nosso repertório de vida. Crianças frequentemente tentam fazer acrobacias em cima de altas cercas, espiar por cima de penhascos e acariciar ursos pardos. Esperneiam e choram e gritam quando são impedidas de acender fogueiras perigosas ou atirar facas afiadas. Papai e mamãe, a mente e a vontade têm de ser firmes e determinadas. Alguns pais garantem que, de fato, a loucura é hereditária. A gente a pega dos filhos. Ou seja, aqui ele está falando de desculpas, né? De coisas que as pessoas fazem para se convencerem, né? Mas que não trazem verdades genuínas. A primeira vez que uma pessoa tentar esse desafio de se expandir, de sair das antigas zonas de conforto e entrar em novas áreas, as crianças certamente pintarão 7. Começarão a espernear e berrar, chorar e protestar. A imaginação, o sentido interior, pintará feios quadros de embaraço e fracasso. Fará ruídos assustadores. O mundo terminará como um grande estrondo. Haverá, no mínimo, uma grande explosão. Alguém, provavelmente eu, desmaiará com certeza. Mais uma vez, prevalecerá a lei de Murphy. O que pode dar errado, dará errado com certeza. Aqui ele está falando, né, da nossa vida, dos desafios, né, das situações que nos apresentam, né, que nos colocam à prova o tempo todo. E essa lei de Murphy, ela acontece. Né, as coisas que podem dar errado, elas dão errado. Só que eu gosto de pensar além, de expandir. Às vezes o que a gente pensa que é o dar errado são experiências que a gente precisa viver para que a gente encontre o que é o certo. Né? O que aparentemente seria o errado são apenas falhas para que a gente acerte o prumo, para que a gente acerte o nosso caminho. Simples assim. Se nós não cometêssemos erros no nosso caminho, a gente não conseguiria grandes feitos, grandes vitórias. Né? Inclusive nesse próprio livro, né, nos capítulos anteriores, ele traz o exemplo do Thomas Edison. Né? O Thomas Edison foi o descobridor da lâmpada incandescente e antes dele fazer o protótipo final, que foi comercializado, ele fez mais de 1000 testes. E aí foram mais de 1000 formas de não se construir uma lâmpada. Não foram erros, não foram assim fracassos, foram tentativas que não deram certo. Ele falava, né? Tem uma frase célebre dele, né? Eu descobri mais de 1000 formas de não fazer uma lâmpada elétrica. A nossa vida é assim. A gente expande as nossas zonas de conforto através dessa tentativa e erro. Se a gente comete algum erro, alguma falha, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós estamos aprendendo. Inclusive nós como seres humanos precisamos disso. Aprender a partir dos nossos erros para não mais cometê-los. E assim a gente seguir evoluindo sempre. Tá ok? Se mamãe e papai, a mente e a vontade, forem bastante firmes, eles prevalecerão. E acredite se quiser, o mundo não se transformará em fumaça. Não haverá explosão alguma, ninguém desmaiará e nem morrerá. E o velho Murphy nem ao menos aparecerá. Essas são apenas algumas das coisas que não acontecerão. O que resultará do fato de nos expandir é que o mundo se ampliará para nós e nossas vidas se tornarão mais plenas e mais satisfatórias. Revelaremos talentos que não sabíamos possuir. Lembra-se da primeira vez que nadou sem ninguém segurá-lo à tona ou da primeira vez que marcou um gol? Eu consigo.
anunciou a si mesmo e ao mundo. Não se afogou e não chutou para fora. Conseguiu. Uma nova autoconfiança e um novo mundo foram criados para você naquele momento. Sempre acontece quando nos expandimos. Ou seja, aqui ele está falando sobre as nossas pequenas vitórias que fazem com que a gente fique super bem, super feliz e continue percebendo que está no caminho, que está evoluindo. Né? Tem várias experiências que quando eu passei por elas pela primeira vez, né, foi magnífico. A gente pensa, poxa, que maravilha, que vitória. Né? Todos nós. Tipo, a primeira vez que eu andei de avião, foi incrível, gente. Eu fiquei assim uma semana dizendo, poxa, que maravilha andar de avião. Né? Enfim, assim, essa questão de conhecer novos lugares é maravilhoso. Né? E muitas outras coisas, né? É a primeira vez que eu fiz um concurso, né? Que eu me dei bem no concurso. Né? Que eu, mesmo não tendo passado, eu fui bem, assim, eu consegui bons resultados. Eu pensei, poxa, que maravilha, tal, uma grande vitória. O vestibular, quando eu passei no vestibular, eu fiquei festejando, que maravilha, eu passei. E eu consegui passar de primeira, assim que eu terminei o colégio. Essas pequenas vitórias, elas marcam a nossa vida. E o que ele coloca aqui é isso. A gente não esquece dessas experiências que nos levaram a crescer. Todos nós, a gente tem essas memórias maravilhosas das pequenas vitórias que a gente foi conquistando. E o bom, gente, assim, inclusive muitos psicólogos, muitos palestrantes motivacionais falam isso, né? Quando você se sentir triste, se sentir meio para baixo, lembre, né? Olhe para trás e veja as coisas que você já conquistou, as vitórias que você já teve, né? Os aprendizados que você já internalizou. Isso é muito gratificante, né? Faz com que a gente trabalhe a gratidão dentro de nós. Então não esqueça disso. Você que está vendo esse vídeo, com certeza já superou muita coisa. Né? Se você está aqui hoje, todos os seus sofrimentos de antigamente, né, mesmo que seja de ontem, da semana passada, eles foram superados. Senão você não estaria aqui. Tudo isso são motivos enormes de agradecimento, né, de que nós estamos caminhando, estamos evoluindo. O que isso tudo tem a ver com a comunicação? É óbvio que há muitos riscos e desafios nessa área. Convidam-nos a nos expandir, a sair do antigo e entrar no novo. Todo o progresso no crescimento humano sempre envolve algum ato de expansão. Eis aqui uma lista parcial de desafios de comunicação que talvez o estejam convidando e a mim também, para nos expandir. Alguns podem se aplicar a você e a mim, outros e a mim e outros não. Por favor, examine-os. Aí aqui, gente, é como eu comentei no começo, ele traz uma série de questões, né, sobre como que nós estamos, como é que nós estamos evoluindo, se estamos evoluindo. E aí muitos desses pontos são referências, de certa forma, ao que ele coloca nos capítulos anteriores. Então alguns eu vou passar um pouco mais rápido, outros mais devagar, mas é uma lista de várias coisas, né, que a gente precisa se questionar. É uma lista incrível, com questionamentos todos muito bons para nós. Vamos lá. Pensar em mim mesmo como uma dádiva a ser feita, considerar os outros como dádivas feitas a mim. Ou seja, lá desde os primeiros capítulos do livro, ele utiliza muito essa palavra, é uma palavra maravilhosa. Dádiva significa presente, dom. Né? Se é um presente, é um dom, é algo para ser vivido no aqui e agora. Né? Cada um de nós somos dádivas uns para os outros, e sendo presentes, a gente tem que conviver no aqui e agora, no momento presente, sem ficar remoendo o passado, sem ficar com projeções malucas para o futuro, mas simplesmente viver a grandiosidade do momento presente. Façamos isso. Né? Se você não viu esse vídeo, né, é só dar uma passada pelo canal, né, no feed do canal, lá nos primeiros capítulos, tem um que fala sobre isso. As pessoas são dádivas, né, e é muito incrível, né, o que ele coloca. Eu falei de forma muito mais detida nesse estudo, né, das pessoas sendo dádivas. Se você quiser acompanhar, basta dar uma olhada lá no feed, é lá nos primeiros estudos dessa obra, Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. O outro ponto. Dizer a alguém cara a cara, eu gosto de você.
Esse aqui é um pouco do que ele já tinha falado anteriormente, né, das pessoas que têm dificuldade para falar eu gosto de você, eu amo você. Né? Como eu já falei, eu tinha um pouco dessa dificuldade, muito por conta da nossa cultura, né, dessa coisa de falar que homem não chora, que homem não pode expressar sentimentos, né? Que isso é uma coisa do inconsciente coletivo, gente. Ainda hoje isso é muito forte, né? Os homens têm isso, né? De achar que não podem expressar seus sentimentos, né? Serem verdadeiramente afetuosos, principalmente nessa relação com outros homens, né? Tipo assim, eu me trabalhei tanto, né, nesse sentido, que hoje em dia, né, os meus melhores amigos, meus primos, pessoas da família, tipo assim, eu não tenho a menor vergonha de dizer, cara, eu te amo, né? Tipo assim, tem muitos homens que tem essa coisa, tipo, você é um cara incrível, né? Você é muito bacana, mas nunca fala isso, eu te amo, né? Como se fosse algo que não pode ser dito, sabe? Então, isso aqui não parece pequeno, mas não é, gente. Isso aqui é algo grandioso, né? De você se abrir, né? De você ter essa coragem, né? Para expressar em palavras o quanto que você gosta de alguém, o quanto que você ama alguém, tá ok? Assumir plena responsabilidade pelas minhas próprias reações, expressá-las através de afirmações com o pronome eu e não você. Isso aqui é a tal da autorresponsabilidade, né? Que é algo que tem pessoas que passam a vida inteira e não internalizam, né? Colocam a culpa nos outros. Isso aconteceu por causa de fulano, eu não consegui isso por causa de ciclano, né? O Beltrano está contra mim. A gente precisa ver que nós somos assim, os protagonistas da nossa história, né? Cada um de nós precisa ser o protagonista e dizer no pronome eu. Se tal coisa aconteceu foi porque eu permiti, né? Se eu não estou feliz, se eu não estou realizado foi porque eu ainda não encontrei o meu caminho de propósito, de realização, mas eu posso chegar lá. Percebe como é diferente o discurso? Se você está nesse caminho de autoconhecimento, isso já está claro para você, né? De que não é para você colocar a culpa nos outros, o tal do bode expiatório. A gente precisa ser os protagonistas da nossa história. Assumir a plena responsabilidade, né, pelas minhas próprias reações, expressá-las através de afirmações com pronomes eu e não você. Admitir que eu estava errado e pedir desculpas, pedir perdão. Nos capítulos anteriores eu falei bastante sobre isso também, sobre a questão de você pedir perdão, né? Isso é sinal de maturidade, viu, gente? Isso daqui é um dos pontos que está totalmente relacionados com a maturidade. Quanto mais maduros nós somos, mais a gente consegue reconhecer quando erra e pedir desculpas, pedir perdão e não mais cometer os mesmos erros. É simples assim, né? Quando a gente aprende isso, a nossa vida ela dá um grande salto, certo? Reconhecer e partilhar todos os meus sentimentos negativos e positivos, né? Isso aqui é a questão da não repressão, né? Em um dos capítulos anteriores também eu falei bastante sobre isso, né? Da gente ter essa coragem, né? De não ficar fingindo. Isso aqui é uma das principais questões desse abandonar papéis, né? De você não ser visto, colocado como aquela pessoa que está sempre bem, sempre feliz, sempre radiante. Não, todos nós temos momentos de tristeza, momentos que as coisas não estão bem, a gente está com dificuldades, né? Às vezes você perdeu o emprego, né? Acabou um relacionamento, né? Está com dificuldades financeiras, e você reconhecer que isso faz parte e ficar bem com isso. Não ficar com vergonha, não ficar botando isso para debaixo do tapete. A questão da repressão, não nos reprimir, né? Isso faz parte desse arrancar máscaras e abandonar papéis. Esforçar-me por ser real, reconhecendo e rejeitando o meu papel, recusando-me a deixar o meu papel modificar a comunicação do meu verdadeiro eu. Ou seja, é você não ter medo de ser você, de você se colocar de forma bastante sincera, transparente para com todos, né? Isso aqui é sinal de que você está evoluindo, você está crescendo de verdade. Examinar o melhor possível, com toda a honestidade, os meus motivos, assegurar-me de que a minha comunicação é um ato de amor e não um desabafo ou uma manipulação. Ou seja, é você expressar a sua verdade, mas sem esses subterfúgios, né? Sem você manipular,
né, sem você se colocar como um peso para o outro. Né? Aqui está um pouquinho relacionado a essa questão da autorresponsabilidade. Quando eu tenho responsabilidade sobre mim, sobre os meus atos, eu não vou ser, né, esse vitimista, essa pessoa que se coloca como coitadinha, que quer manipular os outros. Eu sei qual é o meu poder, né? Eu sei o meu lugar, né? Eu sei que eu tenho o poder de mudar a minha vida, a minha história, se eu quiser. E não me colocar como coitadinho, como vitimista. Isso aqui é uma certa revisão, né? Eu falei muito mais sobre isso nos estudos anteriores. Né? Quem acompanhou os estudos anteriores vai perceber isso, né? Essas pinceladas que eu estou dando aqui de coisas que já foram ditas, né? Que eu não preciso nem me deter tanto, porque já foram amplamente faladas nos estudos anteriores, certo? Agradecer aos outros por escutarem o meu partilhar, né? Ou seja, quando alguém se coloca de prontidão para lhe ouvir, e ela está lá 100% para lhe ouvir, eu preciso agradecer, né? Porque ela está dando um pedacinho da sua própria vida para me ouvir, né? Para estar comigo. Isso é o maior presente, é a maior dádiva que nós podemos ter. Escutar realmente, né? Com a cabeça, o coração e a imaginação. Ou seja, isso daqui é essa escuta plena, né? Você colocar 100% para ouvir o outro, sem ficar dando pitaco, sem julgamentos, sem apontar o dedo, né, dizendo faça isso, faça aquilo. É um baita exercício, né, o exercício de a gente silenciar, né, para ouvir plenamente o outro. Né, também nos outros estudos eu falei bastante sobre isso. Imaginar como é ser você. Essa pergunta, gente, ela é incrível, né? Como é ser você? O exercício da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, imaginar a sua realidade, o seu contexto familiar, como que ela cresceu, como foi sua infância, e se colocar no lugar dela. Como é ser você? Essa pergunta, gente, eu diria, né, para ampliar, que a gente precisa se fazer sempre. Não é só por conta de um estudo como esse que a gente vai se questionar como é ser você. Isso aqui, gente, é para a vida toda. Sempre que você se dirigir para alguém, principalmente se for alguém que você não conhece, alguém que está adentrando o seu mundo, adentrando o seu universo, se questione, faça essa pergunta, como é ser você? Dessa forma você vai gerar conexão, você vai criar uma boa conexão com todas as pessoas que forem surgindo na sua vida. Examinar as pressuposições em vez de atribuir precisão de raio-x à minha leitura de pensamento. Ou seja, que é a questão do julgamento, né? Evitar julgar, né? Porque quando a gente julga, a gente sempre erra, né? Um dos estudos eu falei muito sobre isso. Sempre que a gente julga, a gente está colocando a nossa visão, os nossos medos, né? Os nossos preconceitos, né? Uma série de coisas que certamente vão fazer com que a gente erre feio. Mesmo que a gente tenha boa intenção, até nesses momentos, quando a gente julga, certamente a gente não está falando da verdade. Né? Aqui nessa questão sempre da verdade. No julgamento, sempre a gente está colocando pequenas verdades, micro-verdades, que estão muito, muito longe da verdade. Né? Também foi coisas que eu falei bastante nos estudos anteriores. Recusar-me a dar conselhos, insistir para que os outros que me perguntem o que fazer tomem as suas próprias decisões. Né? Ou seja, isso daqui, já na parte mais dos últimos capítulos, é aquele tal de ser o Messias, né? De você não querer resolver os problemas de todo mundo. Né? Você não tem esse poder, nenhum de nós tem esse poder. O máximo que a gente pode é estimular os outros para que resolvam os seus próprios problemas. Né? Cada um de nós carrega sua cruz, né? Como diz essa frase super conhecida, né? Que vem, né, lá do contexto bíblico, né? Para cada dia a sua cruz. Cada um de nós tem os seus problemas para resolver por conta própria. Não são os outros que vão ser os messias, os solucionadores, para que isso não gere dependência. Né? No outro capítulo eu falava muito sobre isso. Mas se você quer resolver os problemas de todo mundo, você vai gerar dependências. Né? E aquela pessoa que já acordou, que vê que isso daí é um barco furado, ela vai para bem longe de você. Só pode acontecer essas duas coisas. Ou a pessoa ficar dependente, ou aquela pessoa que já está mais consciente, ela vai ver que você é viciado nisso, de querer resolver o problema de todo mundo, ela vai se afastar de você. Então que a gente tem essa consciência do nosso limite, até onde a gente pode ir.
para que a gente não seja essas pessoas messias, tá ok? Evitar o sarcasmo, a censura, o enfado e acessos de raiva com a finalidade de punir e manipular os outros. Essa aqui já é a parte mais dos últimos capítulos, né? A gente evitar tudo isso que são bloqueios. Aqui ele está citando os bloqueios à comunicação, né? Eu não vou nem me ater, né? Porque isso daqui já foi muito visto, né? Foram 2 estudos que eu falei sobre os mais diversos bloqueios que ele está retomando aqui, né? Que a gente não se utilize desses bloqueios que só atrapalham a comunicação, atrapalham o nosso processo de crescimento, de evolução, tá ok? Estabelecer um programa que inclua tempo de qualidade para aqueles com quem eu estou estreitamente relacionado. Ou seja, quando a gente tem esse tempo de qualidade, é um sinal de que nós estamos realmente buscando esse crescimento interior. Porque o maior dos nossos bens, o maior de todos, gente, é o nosso tempo. Porque o nosso tempo é a nossa própria vida, né? Se você internaliza isso, você vai ver o quão sagrado é você estar com pessoas que você goste, com pessoas que você ama, pessoas que é bacana estar junto, né? E você vai buscar cada vez mais isso. Esse dia eu estava até escrevendo sobre isso, né? Que eu tenho a impressão de que no futuro, né? Nós já estamos caminhando para isso. As pessoas elas vão valorizar muito mais o tempo junto. Porque elas vão finalmente, né, cair na real de que são um dos maiores bens, gente, da vida. É você ter momentos de estar junto, né, de partilha da vida com as pessoas que você ama. Então que a gente coloque isso como um baluarte na nossa vida, algo assim de muita importância, tá ok? Tocar e deixar que me toquem como um ato de solicitude e comunicação. Esse daqui foi o capítulo anterior a esse, né, que é da importância do toque, né, como expressão de amor. Todos nós precisamos do toque físico, né, porque é uma das expressões de amor mais diretas, mais objetivas. Quando você abraça uma pessoa, abraça de coração, você não precisa falar palavra alguma. Esse abraço vale mais do que 1000 palavras, né? Então, que a gente tenha isso como algo muito, muito importante, a expressão do amor na forma de toque, de gestos físicos, né? E por fim, né, que era uma lista grande, né, com várias coisas que retomam os capítulos anteriores para a gente encerrar, ele diz: estar tão empenhado na comunicação a ponto de não permitir que uma crise abale a minha resolução. Ou seja, saber que as dificuldades elas acontecem, que às vezes os conflitos eles acontecem, mas eles fazem parte. Sem conflitos é sinal de que nós estamos estagnados. Nunca esquecer disso. Os conflitos eles fazem parte, mas a gente se trabalhando, né, a questão do autoconhecimento, como diria o Mário Sérgio Cortella, nós não transformamos conflitos em confrontos. Os confrontos é que são o problema, né? Eles são dificuldades, eles são empecilhos. Mas os conflitos, eles fazem com que a gente cresça, né? Que a gente veja pontos de vista diferentes dos nossos e a gente vê que está tudo bem. As pessoas também podem ter outros pontos de vista, tá ok? Então é isso, gente. Você vê que como esse capítulo ele traz um apanhado, né, de muitas coisas dos capítulos anteriores, ou seja, né, para a gente ser bem resumido direto ao ponto. Tudo aquilo que ele falou dos capítulos anteriores são formas, são caminhos para que a gente expanda as nossas zonas de conforto, percebe? Se você prestou muita atenção, né, em tudo que eu falei nesse vídeo, vai perceber isso, né? Nós estamos aqui no capítulo 21, né? No capítulo 20, quase encerrando o capítulo 20, nos outros 19 capítulos, são formas da gente expandir nossa zona de conforto. A boa comunicação faz isso, faz com que a gente expanda nas nossas zonas de conforto, e assim a gente seja cada vez melhor, beleza, gente? No nosso próximo encontro nós vamos concluir, né, o capítulo 20, na parte final, né, no qual nós exploraremos ainda mais essa questão da expansão das nossas zonas de conforto. Beleza, gente? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E eu aguardo vocês no próximo encontro. Até a próxima. Um grande abraço.